Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 483, Código Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Magos e Feiticeiros, dando sequência no tema, né, aqui. Mas antes, eu queria mostrar para você lá atrás, ó, terminamos o quadro, já está pronto. Então é uma manhã, depois de uma chuva, né? Acabou de chover, 6 horas da manhã, o sol começou a sair, né? Eles dizem isso, né? Que o sol sai. É engraçado. Será que o sol sai mesmo? Eu desconheço isso. Porque na verdade o sol nunca saiu do lugar. A Terra é que se movimenta. Mas vamos deixar, né, com esses termos caipira nosso, né, para ficar melhor. Porque eu sou carne de pescoço, eu começo a falar, eu começo a adentrar. É como, por exemplo, aqui. Eu vou voltar aqui. A oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus. Mas veja bem, só isso que vó permitiu dizer. Essa negação, da vingança eterna de Deus, não é o Deus da questão do livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não, tá? Para ficar bem fácil para as pessoas entenderem. Não é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não. Esse Deus aqui é o Deus de Dante. É o Deus mitológico. É o Deus dracônico, né? Dracônico. É o Deus que criou Adão e Eva, criou Noé. É esse Deus aí. É o Deus do inferno, é o Deus da não redimição. Então, ele mesmo cai, esse mesmo Deus cai em contradição. E é engraçado que os teólogos, eles ainda não conseguiram compreender essa contradição na oração dominical. Quando nós formos esclarecer esse capítulo, você vai perceber, você fala, meu Deus do céu, mas esse Luiz tem o demônio no corpo. Às vezes tem mesmo, né? Porque como nós conseguimos enxergar isso no capítulo 6º, Doutrina das Penas Eternas, no livro Céu e Inferno? E muitas pessoas não conseguem entender isso. Mas vamos lá, dando sequência aqui. É draconiano, dracônico. Seria o mesmo também, né? Draconiano. Deus draconiano. Não tem nada a ver. É Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é outro Deus. Né? Infelizmente, vamos pensar por esse lado, aqui na Terra existe bilhões de deuses, mas só um encontra-se no poder de tudo, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Livro dos Espíritos, questão de número 1. Então, Hermínio Miranda, ele continua aqui assim, ó. Por mais de uma vez temos tido experiências com processos de magia em trabalhos de esclarecimento mediúnico. Hermínio Miranda, está dizendo assim, ó, por mais de uma vez
por mais de uma vez, se apresentou nos trabalhos mediúnicos de desobsessão através do campo vibracional dos médiuns, ali na casa que ele trabalhava, espíritos, né, que aqui na Terra atuaram na magia. Magos do passado, que continuando no além seus estudos e práticas, porque continua no além. Então é preciso entender, por exemplo, Nikola Tesla, que esteve aqui na Terra, cientista, um gênio, retornou à pátria espiritual e depois de um breve estudo, uma breve reprogramação, já retornou ao corpo físico e encontra-se aqui na Terra revolucionando toda a área científica, principalmente a eletrônica, os computadores, internet, celular, essas coisas todas. Eu só não posso aqui dizer o nome dele atualmente no corpo físico. Então, se nós pararmos para observar um escritor aqui no corpo físico, ele continua no plano espiritual escritor. Um dia perguntaram a Chico Xavier, porque as pessoas queriam saber quando é que o Chico ia desencarnar, né? E um dia uma repórter perguntou para ele: Chico, se vendo na pátria espiritual, o que o senhor gostaria de lá fazer? Lá, minha filha, se me for permitido, eu gostaria de continuar atuando na psicografia, no auxílio às mães que lá se encontram em grandes dores e sofrimento, em busca de notícias de seus filhos que se encontram em outras dimensões. Por isso eu gostaria, se me for permitido, eu gostaria de continuar médium psicógrafo, psicografando, da mesma forma que eu a vida toda trabalhei aqui na Terra. Agora você observa a profundidade da resposta de Chico? Eu não vou esmiuçar essa agora não. Então, todos nós continuamos. Dá-se uma sequência. O professor continua professor. O médico continua médico. Espera lá. Um cientista continua cientista. Um astrônomo. Enfim, todo mundo continua o mesmo, atuando, só que existe aqueles que por merecimento eles pedem para exercer outras funções lá. Então, por exemplo, aqui na atual existência,
aquele que estudou astronomia. Ele chega no plano espiritual ciente de que retornou ao plano espiritual. Só que ele gostaria de estudar geologia. Lhe é concedido. Mas você percebe que a matéria astronomia já se encontra registrado em seu arquétipo. Essa matéria ele não perde nunca mais. Quando ele quiser tratar do assunto, essa matéria no teu arquivo já se encontra. É só ele acessar com o pensamento, conforme aqui na Terra. Quando vamos por essa análise, faz parte do assunto para que você possa entender. Por exemplo, você nunca foi a um shopping. Vamos pensar assim. Alguém chega e te pergunta: você conhece o shopping? Você conhece um shopping? Não. Não? Você nunca esteve num shopping? Nunca. Bem que eu gostaria, mas eu nunca tive oportunidade. Ou também, isso é para facilitar mesmo, gente. Porque isso é uma psicologia. Através dessa psicologia você vai conseguir raciocinar lá adiante outras coisas. Uma pessoa chega e te pergunta assim, faz a seguinte pergunta. Você já esteve em alguma praia aqui no Brasil? Nunca. Bem que eu gostaria, mas eu nunca fui a uma praia. Sério? Sério. Tá bom. Passa-se 1 ano, 2 anos, alguém te convida e você vai a uma praia, você vai a um shopping. Olha o raciocínio nosso. E você desfruta da praia, você registra tudo. Porque quando a gente vai a primeira vez, a gente registra tudo. A gente traz até a areia para as pessoas que pedem. Mas que bobice, gente, que palhaçada. Mas é necessário. É uma palhaçada necessária para aqueles que nunca foram. A gente traz quilos e quilos de areia na bolsa. Tá, conchinha do mar, essas coisas e tal. Então você vai a um shopping, você viaja de avião, você vai ao Rio de Janeiro, você vai em várias praias. Observa quanto material você conseguiu armazenar nos teus arquivos. Então vem lá aquela pessoa novamente, de 2 anos atrás. Queria te fazer uma pergunta. Durante esses 2 anos, por acaso você foi a uma praia? Fui. Por que você está dizendo que foi? Porque você foi e armazenou aquele registro no teu eu, no teu arquétipo. Você podia me descrever como que é a praia de Copacabana? Sim, lá é assim, 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 assim. Então, analisa. Você recobra todo aquele acontecimento, aquele fato. De avião, do shopping. Então, tudo que a pessoa te pergunta, você tem na ponta da língua. Como eu, por exemplo, quase tudo que as pessoas me perguntam, quase tudo eu trago na ponta da língua. É lógico que devido me encontrar no corpo físico, eu não consigo tratar tudo com uma certa desenvoltura científica,
social, psicológica, religiosa, mas alguma coisinha eu consigo fornecer àquelas pessoas que me solicitam informações. Por que que eu forneço? O mínimo possível. Por que que eu trago um pouquinho na ponta da língua? Porque além de estudar aqui no corpo físico, estudo em cursos à noite, quando deixo o corpo físico na cama, no leito, e vou para os cursos, e também trago de existências passadas boa parte de tudo que exerci, que pratiquei, que desfrutei, que encontra-se nos meus registros. Então, esse arquivo eu não perco, você não perde. Jamais. Luiz, mas existe algo que você não sabe responder? Existe, ora. Que isso? Existe. Ora, tem muitas coisas que eu não sei responder, ora. Então, é ser digno, é ser honesto, é ser humilde, no bom sentido, dizer, não sei te informar, mas eu vou procurar saber para me poder te informar depois. Aí, aquilo que eu não sei, eu recorro ao pai do burro, o pai do burro aqui, que chama-se o Google. Mas nem tudo nós devemos acreditar no Google, tá? Nem tudo. Porque eu já pesquisando, parece que é uma praga. 90% em 100% das pesquisas que eu realizo no Google não bate com algo que eu trago que no momento eu não consigo responder à pessoa que sei. Então, quando ali deparo com todas aquelas matérias ali no Google, vem à minha mente, isso é mentira. Não é assim. E não adianta eu insistir. Porque conforme eu vou lendo, eu vou me decepcionando, e daí a pouco eu fico colérico. Eu fico colérico mesmo. Me dá aquela cólera. Por quê? Porque eu insisto em algo que não é verdade. Mas é interessante que a partir do momento que eu começo a ler, parece que aflora algo como se eu soubesse mais que aquelas informações que estão ali no Google. Mas o mais interessante é que antes eu achava que eu não sabia de nada. Será que realmente eu não sabia? Porque nem tudo nós aqui sabemos dos nossos arquétipos, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente profundo. Nem tudo nós ficamos sabendo. Mas mediante certas situações, às vezes, aflora por alguns motivos que eu desconheço, tá? Se eu soubesse, eu diria. Então, Hermínio Miranda está dizendo aqui, né, que de vez em quando comparece à casa espírita que ele frequentava, né, no além, nos seus estudos e práticas. Comparece excepcionalmente aos trabalhos de desobsessão nos quais se acham envolvidos, pois não gostam de descobrir. Então esses seres, eles comparecem, mas eles não gostam de descobrir-se. Isso significa, eles comparecem no anonimato. E eles detestam quando eles são descobertos. Eles preferem o anonimato para eles poder
envolver todo mundo ali numa trama ao ponto de destruir o grupo ou até a casa espírita toda. Por isso é preciso, é necessário seriedade e responsabilidade. Então olha só, entre eles encontramos até ex-sacerdotes, né, os prelados, ex-sacerdotes católicos que, em tempos idos, praticaram a magia e revertidos ao mundo espiritual, retomaram suas experiências. Porque é preciso dizer que muitos prelados aqui na Terra, há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, não só os pontífices, os sacerdotes, bispos, padres, papas, pontífices, né? Eles praticavam a magia, sim, escondidos nas masmorras, no subsolo das basílicas, em Roma, principalmente. Então eles praticavam sim a magia negra. Eles praticavam sim os rituais sanguinolentos, sangrentos, os rituais onde eles sacrificavam animais. Naqueles rituais, eles praticavam, os padres naquela época praticavam sim a seita, que na África chama-se voodoo, que no Brasil, devido à distorção, entende-se voodoo como se fosse um boneco de pano ou um boneco de cera, onde ali o mago, o feiticeiro, introduz agulhas pontiagudas naquele boneco ou naquela imagem de cera, representando aquele a ser destruído de acordo com a cifra combinada com aquela outra pessoa que contrata. Então, muitos padres, bispos, sacerdotes, pontífices, oxe, que isso? Eles praticavam essa magia negra, essa feitiçaria toda, e eles iam também para as encruzilhadas, não só comiam carne, como bebiam vinhos e ofereciam aos espíritos primitivos, trevosos, umbralinos, como também eles faziam uso de terra de cemitério. Olha para você ver quantos ritos. Eles faziam uso também de magias dentro da boca do sapo, conforme eu já disse aqui em outros vídeos, que já fizeram até com o meu nome, mas não resolveu nada. Então eles amarravam a boca do sapo. Tem uma que condiz mais ou menos dessa forma. Eles pegam o sapo vivo ali, põem o seu nome e o nome de outras pessoas que eles querem acabar e imanta aquele sapo de um certo magnetismo negativo e eles costuram a boca do sapo vivo. E ali eles mantêm o sapo preso numa espécie de uma gaiola, uma coisa assim, justamente para que o sapo não saia, para que ele não sobreviva. O que acontece com isso?
o sapo morre de fome. E conforme ele morre de fome, ele vai secando. E conforme ele vai secando, aquela pessoa também, ela vai se definhando, vai secando, secando, secando. E quando o sapo morre, a pessoa também morre. Luiz, isso é verdade? É verdade. Eu tenho muitas provas dessas nessa atual existência. E também não é verdade. Aí você pode me dizer assim, mas é verdade ou não é verdade? É verdade e não é verdade. Quantas vezes já fizeram isso para me destruir com o sapo? Mas eu, por andar me esforçando, eu por me esforçar no caminho de Deus e de Jesus, isso nunca me destruiu. Porque essa imunologia, essa proteção que eu tenho, essa busca minha incessante de hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, eu me brindo. Dá para você entender? Agora a pessoa, então eles podem fazer o que eles quiserem comigo, que eles não vão me destruir. Porque esse magnetismo, ele não destrói quem está no bem. Porque o bem é a imunologia maior. Agora, aquela pessoa, você entendeu? Que está na vida da amargura, na orgia, na bagunça, na prostituição, droga mais droga, bebida mais bebida, cigarro mais cigarro, fantasia, ilusão. Essa pessoa vai, viu, gente? Essa pessoa vai. Eu conheço. Em São Sebastião do Paraíso, 2024, nesse mês de novembro e de dezembro, eu tenho um amigo aqui em São Sebastião do Paraíso que fizeram isso para ele, numa encruzilhada. E ele está se definhando. Hoje, se você o vê, você corre dele. Por quê? Ele está parecendo, vou usar aquele termo, ele está parecendo uma caveira andando pela rua. Mas com todo respeito, se é julgamento, não. É uma análise para você perceber que contra o bem nada pode. Mas se a pessoa não estiver no bem, semelhante atrás de semelhante, nós colhemos o que nós plantamos, meu bem. Você pode dizer aí do outro lado, é um direito de Deus. Deus não permite que isso aconteça. Deus não tem nada a ver com isso. A porta psíquica, quem abre é a pessoa. A imoralidade, quem opta pela imoralidade é a pessoa, não é Deus. E o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Eu passo a ser um cleptomaníaco se eu quiser. Não é porque Deus quer. Eu passo a curar as pessoas se eu quiser. Não é porque Deus quer. E esse amigo meu, o termo é esse. A vida toda na orgia, a vida toda na prostituição. E eu não posso entrar mais em detalhes. Não posso entrar mais em detalhes. Luiz, mas aí você assiste ele se definhando e você não pode fazer nada por ele? Eu posso orar por ele. Eu posso orar pela alma dele. Eu posso orar pelo espírito dele. Eu não posso orar
pelo corpo físico dele, pela saúde física dele. Por que eu não posso? Porque aí já é um problema dele. Ele plantou, ele está colhendo. Ele está recebendo de mim as minhas orações que chegam até ele na condição de um eflúvio, de um bálsamo, de um consolo, para que hora que ele desencarnar, se Deus quiser vai desencarnar logo, ser bem recebido pelos amigos espirituais, se ele se resignar e se regenerar, em partes. Porque se ele não se resignar, se ele não aceitar, ele pode ainda cair na mão dos nossos irmãos das trevas e ser levado para as regiões umbralinas, permanecendo lá 10, 15, 20, 30 anos, sei lá quantas décadas. Olha para você ver, isso não é brincadeira, gente. Luiz, mas ele sabe que fizeram esse tipo de trabalho para ele? Em partes ele sabe. Em partes ele sabe. Ele já conversou com você, Luiz? Já. Mas o que ele te disse? Conforme eles fizeram, Luiz, e conforme eu sou, não tem nada que ser feito. Agora não pense que Deus está envolvido nessa história, porque não está. Está acontecendo isso com ele, não é porque Deus quer, não é porque Jesus quer. Está acontecendo isso com ele porque ele quer. Ele pediu para passar por isso. Mas como que ele pediu? Através da imoralidade aqui na vida. Ninguém está aqui para pôr em prática a imoralidade. A imoralidade é uma indisciplina que todos nós adquirimos nas religiões às quais nos mantiveram, ou muitos ainda mantêm-se preso com o cabresto no rosto, um fardo de feno na frente e um baldinho de água mineral. Senta, levanta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, senta, levanta. Ninguém questiona nada. Então, plantou jiló, meu bem? Vai comer jiló. Quando nós formos esmiuçar o livro Céu e o Inferno, você vai analisar para ser realmente. Principalmente o capítulo 7º, Código Penal das Vidas Futuras. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo de ser. Deus não tem nada a ver com nada. No entanto, Ele é tão misericordioso que nos concede a oportunidade de redimissão. E muitos de nós, em vez de aqui nos redimirmos, nós ainda chutamos o pau da barraca, como se diz o ditado. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.